Com a palavra, vereador Leandro Moretti. Senhor presidente, senhores vereadores, espectadores e telespectadores. Na semana passada, sofri ataques pessoais nessa casa e não pude fazer a minha defesa, mas hoje o farei. Fui acusado de uma funcionária ter pedido a demissão por eu ter sido prepotente e arrogante. Fui visitá-la juntamente com 3 vereadores dessa casa para que não fosse colocada nenhuma dúvida com relação às palavras desta servidora. E tenho certeza que os 3 vereadores que me acompanharam se sentiram surpresos, porque tudo que foi colocado aqui a respeito da minha pessoa é mentira. Vocês entenderam? É mentira. Eu tenho todo o depoimento transcrito, eu tenho todos os documentos, eu tenho o testemunho de 3 vereadores, inclusive 2 deles da Comissão de Ética, e todos eles ficaram surpresos. Eu vou contar a minha versão, porque fui ao banco de leite, porque enviei o requerimento querendo saber se o banco de leite estava aberto ou fechado, se estava funcionando. Me enviaram o requerimento que o banco de leite estava em perfeito trabalho. Fui lá verificar. Me deparei com uma funcionária, uma servidora muito atenciosa, e que daqui a pouco eu vou ler o que foi enviado a mim, por e-mail. E esta servidora me mostrou o banco de leite como um todo. E ela, a todo tempo, foi muito cordial. Agradeci, ao final ela falou, eu posso ligar para a secretária de saúde, Gilza? Eu falei, perfeitamente. E fui embora. Quando, na segunda-feira, me deparei com palavras jogadas ao vento, palavras, novamente, que eu falo, mentirosas, porque tenho como provar, essa servidora, realmente ela pediu demissão, mas não foi por minha culpa. Ela passou o dia chorando, também não por minha culpa. Ela passou chorando porque ela viu uma matéria que consta no site da prefeitura e que depois foi modificado, palavras dela, os vereadores que me acompanharam podem ser testemunhas disso. Banco de leite materno está sendo reformulado para atender de forma plena a demanda do município. E falou muito mal de tudo o que aconteceu, dos servidores que ali trabalhavam. E ela falou, eu trabalho aqui há 3 anos, montando esse banco de leite, e agora colocam em xeque o meu trabalho. Palavras dela. E que ela chorou muito durante todo o dia. Por quê? Porque no dia seguinte, ou no mesmo dia, não me recordo, que eu fui lá no banco de leite, foram o presidente dessa casa, Antônio Marcos Possato, foi o advogado da prefeitura, a secretária de saúde, Gilza, e o prefeito municipal ligou para ela, juntamente com o que ela não soube me dizer, se eram seguranças ou não. Falando e exigindo que fosse feito um boletim de ocorrência contra a minha pessoa, que estava ali para fiscalizar e ver o que estava acontecendo com o banco de leite. Ela, então, quando ela viu essa matéria, ela pediu a demissão. E então, não obtendo êxito com relação a tudo que foi falado a meu respeito, e tentando colocar essa pessoa, essa servidora, que, na minha opinião, é uma das pessoas mais sérias que eu conheci, porque ela não se vendeu ou não caiu em nenhuma ameaça ou nenhuma colocação de pessoas. O que eu estou falando tem vereadores que ouviram da boca dela. Então, que seja verdade. Ela não se vendeu e ela não ficou com medo de ameaças. Vou ler um trecho de um e-mail que eu recebi
de uma pessoa que trabalhava com ela e fez parte da equipe por vários anos, juntamente com ela. Conversei com a enfermeira X, não vou citar o nome dela, e a mesma confirmou o que antes já havia me informado sobre sua visita ao banco de leite e que em nenhum momento houve desrespeito por sua parte. Ao contrário, ficou satisfeita com a sua visita e a importância que o senhor demonstrou por todo o serviço e o descaso com que o banco de leite tem sido tratado até agora. Colocou o telefone dela à sua disposição, me colocou o telefone aqui, e disse que estará no seu aguardo para corretas informações que achar necessárias. Votos de uma política transparente. E ela assina. Então vejam, senhores, que tudo que foi falado aqui é uma mentira. E estou enviando amanhã à Comissão de Ética que esclareça toda essa situação, porque nós não podemos aceitar nessa Casa Legislativa que um vereador jogue palavras num plenário mentirosas e que fique por isso mesmo. Falou também que recebeu 50 milhões de dívida. Eu quero deixar bem claro que 50 milhões, sim, pode até ser, porque eu não tenho os dados, mas 12 milhões, que são hoje os valores que bloqueiam as contas da prefeitura, foi no mandato do seu Marcos Possato, quando era vice-prefeito, juntamente com o prefeito João Batista. Então, se hoje as contas estão bloqueadas, foi no mandato dele que isso ocorreu. Fiquei muito chateado também de ver o presidente dessa casa saindo... Vereador, mais um minuto. Saindo em defesa do prefeito. Nós temos aqui um presidente que deve, pelo regimento interno, ser mediador e não ficar defendendo um ou outro. Nós precisamos aqui de seriedade, de trabalho. E gostaria de falar também que, com relação à perseguição, ameaças, existem 3 processos já no Ministério Público com relação a isso, a perseguição. Então, eu estou colocando dados que eu posso provar. Tá? E vou enviar também todo esse caso que ocorreu ao Ministério Público para que ele possa, de uma forma séria, juntamente com a Comissão de Ética, averiguar, porque nós não podemos aceitar aqui mentiras e palavras jogadas ao vento. Uma parte, vereador, foi citado. Sim, vereador. Primeiro que a dívida deixada pelo ex-prefeito João Batista, ela passou pelo ex-prefeito Carlos Alberto Pereira e 2 mandatos pela sua mentora política, que é a Jussara Menequius de Oliveira. Agora, se não foi pago por esses prefeitos, qual o problema? O prefeito atual está tentando resolver a questão. A culpa não é do João Batista. Agora, R$1.400.000 naquela época e 50 milhões de reais, Vossa Excelência acha que é pouco? Deixar os servidores 2 meses atrasados, inclusive sem 13º, Vossa Excelência acha que é pouco? Eu vou usar a terceira parte. Inclusive gostaria de só fazer mais uma colocação. O nobre presidente, ele falou em respeito aos servidores públicos. Respeito e muito os servidores. Eu fui o primeiro a falar nessa casa e nessa tribuna em bloqueio de contas da prefeitura para pagamento dos servidores. E este presidente foi o primeiro a falar que eu era leviano, que eu era doido de bloquear as contas. Não. Eu simplesmente respeito os servidores, simplesmente estou dando uma resposta de tudo que foi falado na semana passada e tenho documentos comprobatórios de tudo que eu estou falando. Muito obrigado. Vossa Excelência,